Bom, aí você, se bem que... Deixa eu ver se está todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está entrando. Marcelo, eu acho que já dá para você começar. O que é? Pode começar, então? Acho que é o microfone da Délia que está fazendo barulho. Délia, tu pode desativar o teu microfone, tem o meu alto-falante aqui que parece um pulo. Então, eu queria começar falando da respiração, porque quando o William citou o texto aí do dentro e interno e externo, né, se a gente pensar, a respiração tem muito a ver com isso, e o masculino e o feminino também tem muito a ver com a respiração, né? Quando a gente tem uma visão dual do mundo, né? Nossa mente cria essa visão dualista do mundo de que há opostos, né? De que há extremos, mas a gente tem percebido que é uma ilusão criada pela mente, porque o mundo está todo integrado, ele acontece tudo ao mesmo tempo, não tem essa separação, mas a respiração, o processo de respiração influencia muito essa visão dualista, né? Quando a gente está inspirando o ar, a gente está com processos internos, né? A gente produz uma série de processos no sistema nervoso de resposta interna, a gente está por dentro da gente, a gente não está mais focado no que está acontecendo fora da gente. E quando a gente expira o ar, né? Quando a gente coloca o ar para fora, seja agindo ou só parado, como eu estava aqui observando, quando a gente coloca o ar para fora, a gente está agindo sobre o mundo, né? A gente está nos processos externos, né? A gente está com a nossa atenção, com o nosso foco da consciência, todo no ambiente externo, tudo no que há fora da gente. E isso tem muito a ver com masculino e feminino, né? Masculino, né? Tirando a coisa do homem e da mulher, né? Porque todos nós, como muito bem comentou o William lá no começo, todos nós somos masculinos e femininos, né? Mas o masculino é muito associado com o agir, com o fazer, com o invadir, com o lutar, com essa coisa que é para fora, né? E, associando a isso o hemisfério direito, né? Ele é muito preparado para isso, para que a gente possa agir no mundo, né? Criar estratégias, entender o que está acontecendo ali fora. E, e, e o feminino é muito associado com os processos internos, com tudo aquilo que acontece dentro da gente, todas as transformações bioquímicas e depois se transformam em coisas mentais, que é o absorver, né, que tem a ver com o amor, por isso que eu citei lá, quando o William colocou o título, que eu podia substituir perfeitamente o feminino por amor naquele título, né, o empoderamento do amor ali, né, não exatamente do feminino, porque esse absorver, esse acolher, esse trazer de fora para dentro, né? Que todo ser humano faz, seja ele homem, seja ele mulher, né? A gente vai fazer isso, a gente vai absorver o mundo, a gente vai sentir o mundo, a gente deveria sentir o mundo, deixar sentir, né? Sentir as emoções que estão se passando dentro da gente, por isso que o Marcelo, meu xará, já é o terceiro xará, tem Marcelo nesse mundo, né? Se falou muito bem sobre o sistema límbico, né? A gente vai trabalhar muito o sistema límbico quando estiver inspirando, quando estiver sendo feminino, quando estiver deixando o feminino fluir, né? E a gente precisa fazer mais disso nesse mundo que a gente vive, porque a gente ficou masculinizado e as mulheres, quando tentaram se empoderar, tentaram se masculinizar também, e foi horrível isso, e está sendo horrível isso, né? Horrível para o mundo, horrível para tudo, porque as pessoas passaram a respirar, todas, homens e mulheres, de uma forma pior, todas de forma muito mais acelerada, mais curta, mais focada no externo, só que vou pegar o ar só o suficiente para voltar aqui para fora. E aí a gente parou de ser feminino, né?
parou de sentir coisas, parou de perceber o nosso próprio corpo, né? A gente recebe, né, no consultório pessoas que não conhecem mais o que sentem, né? O Marcelo Lujan, ou Lujan, não sei como é que se pronuncia, falou da infância dele. Ele viveu, ele cresceu num mundo em que isso era livre. Eu vou comentar só rapidinho para fazer uma ponte com a tua fala, William, antes que tu entre, para desligar teu microfone. Mas criança pequena não tem masculino e feminino. Isso é uma construção social que a gente faz, né? Esse conceito de ou eu sou mais masculino ou eu sou mais feminino é uma construção que a gente faz com essa coisa da mente que é ignorante, né? Nossa mente ela cria luz e sombra porque ou ela está dentro e ela não está enxergando fora, ou ela está fora e não está enxergando dentro, né? Então, a gente fica nessa coisa, né? Tem a teoria junguiana, daí a Annelise pode explicar muito melhor do que eu, né? Que fala das sombras. As sombras são aquilo que a gente não vê em vários momentos da vida, né? A gente não vê, mas a gente é aquilo também. A gente não deixa de ser, a gente adoece porque a gente não quer olhar para nossas sombras. A gente não quer olhar para aquilo que a gente não vê, mas a gente sentiu, aquilo que a gente não consegue fazer, mas queria ter feito, né? Então, quando eu estou dentro, eu não consigo fazer, e aí eu queria ser igual àquele que faz, que acontece. Então, o equilíbrio é que dá isso. E as crianças são fantásticas, né? Em todas as religiões elas aparecem com bastante força também, porque elas estão justamente pipocando entre dentro e fora, sem essa prisão que a gente constrói para colocar o homem ou para colocar a mulher, né? Para colocar o homem com sinônimo, como se fosse sinônimo de masculino, e mulher como se fosse sinônimo de feminino, e não há essa separação. Tanto que os hemisférios cerebrais, se vocês forem estudá-los, vão ver que o hemisfério direito é criatividade, coisas que o Marcelo falou antes ali, o Lujan, que eu ainda não sei, é criatividade, é só se conectar e agir mais no impulso, ele é mais perceber, assim, ele é mais capturar as coisas sem entender por que está acontecendo, ele é mais deixar a coisa acontecer, né? Isso é o hemisfério direito, isso é o feminino, né? É o trabalho do feminino que está acontecendo ali. E o masculino é justamente fazer o outro lado, que é fazer tudo certinho, tudo organizado, tudo eu vou agir para conseguir aquilo depois, é uma causa e consequência muito forte no lado do hemisfério direito. E quem estuda neurociência, como a Annelise deve estudar também, sabe que um cérebro funcional, um cérebro equilibrado, é um cérebro que usa os dois hemisférios, que usa essas duas funções, masculina e feminina. E as crianças fazem isso como ninguém, e elas têm o potencial de se desenvolver bastante, e quem conseguir postergar a infância para a fase adulta tem só a ganhar, né? Tem só a crescer e a atingir estados de consciência, amplificados de consciência, que a gente, hoje em dia, só consegue atingir em momentos escuros, né? Quando a gente vai lá para a sombra, a gente dorme, aí a gente consegue atingir aqueles estados oníricos, né? Consegue fantasiar, consegue elaborar novas teorias, achar soluções para o problema, porque só está lá, esse lugar que o meu xará vive, né? De muita criatividade, muita de fazer a vida, ser a vida, que é o movimento entre ir e vir, né? Ele vive nisso. A gente, a maioria da sociedade, presa no conceito de masculino e feminino, perdeu essa possibilidade, né? Uns brigando para ser mulher, mas deixando de ser feminino, ficando só masculino. Então, fica uma desorganização completa. E eu queria fazer essa introdução. Eu sei que o William quer falar ali, mas depois qualquer coisa eu complemento. Não respondi a tua pergunta ainda, Xará, mas vou tentar achar uma resposta para ajudar a sua mãe. Não é fácil também, não. É isso aí, William, pode falar. Eu queria falar um pouquinho, mas está difícil, que tem uma máquina aqui que está triste. Eu queria perguntar para o Marcelo, porque essa coisa da respiração eu acho muito importante, cara, porque eu vejo no riso, não sei se é verdade, apenas um formato de respiração, assim como o choro, assim como a voz. É uma expressão da respiração. Mas a questão não é nem essa. Bom, agora essa máquina
Eu vou abrir espaço. Você quer falar alguma coisa, Annelise? Depois que a máquina parar. A Annelise também está presa aqui na máquina. Se alguém quiser colocar alguma coisa... Mas dá para ouvir tranquilamente, viu? A máquina está bem longe do som aqui. Queria colocar uma coisa para nos dar uma risada. O Ho'oponopono autêntico, o Dr. Len, e a sua sucessora, que é uma argentina que mora nos Estados Unidos há mais de 40 anos e é a facilitadora de Ho'oponopono, assim, do mundo todo. Ela fala muito, quando fala os hemisférios, que o Marcelo falou, fala que o hemisfério esquerdo é o intelecto, né? Então, é aquele do raciocínio. E ela disse que é a louca da casa. Ela disse que a Mãe Teresa de Calcutá falava isso. É a louca da casa, aquela que te manda, né? Que te diz, que acha que sabe o que é correto e perfeito para nós. Então, vai por aqui, faz isso, não faz aquilo, isso é melhor, isso é pior, não sei o quê. E o direito é a divindade em nós. Né? E então... se coincide com o feminino, né? Que é aquele que realmente vai dar as inspirações divinas para a gente fazer o que é correto e perfeito, que nós não sabemos, só a divindade sabe, né? Então, para a gente colocar um pouquinho de alegria e de simpatia nisso, eu achei interessante a louca da casa e fazer o Ho'oponopono, usar a ferramenta que nem são aquelas 4 frases. Só a gente mantrar o dia todo, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, estamos fazendo calar a louca da casa para poder ouvir a voz da inspiração divina e fazer ir pelo caminho certo que vai nos levar a atingir o objetivo que não é aquele que nós queremos muitas vezes, mas é o que precisamos, né? Então, era isso. Gostei muito do intelecto. Se tu quiser aplicar, Marcelo, a louca da casa, tem uma palavra nova. Um abraço. Aproveitando a fala da Adélia, o que acontece? O importante dessas coisas do hemisfério cerebral é que a gente não é treinado, na verdade, isso é uma questão de treino, a usar o cérebro como um todo, porque o cérebro não é o hemisfério direito nem o hemisfério esquerdo. Ele é um só. Mas parece que a gente fica nessa coisa de calar o cérebro esquerdo para falar o direito e não sei o quê, e quando o ideal seria que os dois estivessem conectados ao mesmo tempo. Mas o que eu queria perguntar para o Marcelo sobre a respiração é o seguinte, em vários exercícios respiratórios, pedem para você expirar mais do que inspirar ou o inverso. E eu queria saber se isso fisiologicamente é possível e se isso acaba tendo uma influência na sua forma de pensar, porque dentro do yoga existe um ditado seguinte, que onde vai a sua respiração, vai o seu pensamento, e onde vai seu pensamento, vai a sua respiração. Se esse ditado tem fundamento e se você pode realmente treinar, expirar mais ou inspirar mais, em termos de quantidade de oxigênio. Então, vou tentar responder uma pergunta complexa dessa. Mas a respiração, sim, influencia completamente a nossa fisiologia e profundamente a nossa fisiologia, dependendo de como a gente a faz, né? E vai influenciar, consequentemente, a nossa mente, porque uma coisa é reflexo da outra. Quando a gente inspira, né? Quando a gente inspira, a gente enche de ar, a gente tem as funções internas acontecendo e a gente tende a ativar, né, muito mais um mecanismo, dependendo da velocidade que a gente faz isso, a gente tem muito mais tende muito mais a ativar o sistema simpático, que é um sistema de preparação para luta ou fuga, né? E isso tem muito a ver com os estados ansiosos, né? Com resolver problemas, com ir em direção ao mundo, porque a gente inspira para ir em direção ao mundo, né? A gente inspira para absorver nutrientes, mas para ir em direção ao mundo. Então, a inspiração tem muito mais relação com a ativação simpática e a expiração, se ela é feita, né, tem a ver com a velocidade, não é só inspirar e expirar, mas a expiração, que nas práticas orientais muito se fala em expirar mais do que inspirar, e isso é uma verdade, porque ela tem muito mais a ver com o sistema parasimpático, que é o sistema de repouso e digestão, de reparação celular, um sistema
em que o corpo começa a se soltar, relaxar fisicamente, a tensão física diminui, e a velocidade importa para isso, porque se eu inspiro muito rápido, ou eu inspiro muito, né, eu entro o ar muito rápido, ou saio o ar muito rápido, eu estou absorvendo menos nutrientes. E aí meu corpo começa a ficar num estado estressor cada vez maior, num estado de ansiedade cada vez maior, e a minha mente começa a ficar muito mais estressada e ansiosa. Então, pessoas que têm um ritmo muito acelerado, que são ligadas aí no 220, né, como a gente fala aqui, ligadas nessa coisa de não, tem que fazer porque eu tenho que fazer, já está entorpecida por esse mundo que corre, elas precisam aprender a expirar mais e mais devagar, né, e mais profundamente, porque o nosso pulmão ele é formato triangular, e o que acontece com a capacidade inspiratória e respiratória? Se a gente inspira pouco e expira pouco, a gente vai fazer isso na parte do topo do pulmão, e ali a gente tem menos vasos, né? E o pulmão é feito para fazer trocas gasosas do ar, né, do oxigênio que tem no ar, com o sangue, né? Colocar isso dentro do sangue, tirar o gás carbônico e outras coisas que tem, né, às vezes alguma coisa intoxicante, e jogar para o ar na expiração. Se eu faço no topo e tem menos vascularização ali, eu vou fazer menos trocas. Então, eu vou debilitar meu corpo e, consequentemente, vou debilitar a minha mente. E se eu faço com profundidade, por isso a respiração diafragmática, também muito trabalhada por quem pratica, né, faz as práticas orientais, de pessoas que refletem sobre si mesmo há muito mais tempo do que a gente faz isso na parte de baixo do pulmão, né? E na parte de baixo do pulmão é extremamente vascularizado, então as trocas gasosas são muito maiores, a perfusão disso é muito maior, e aí a distribuição fica muito mais facilitada pelo corpo, e todas as células do corpo precisam do oxigênio para fazer o seu processo respiratório, elas respiram, né? E isso acontece milhares de vezes a cada minuto aí que a gente está falando, né? Porque as células a vida pulsa em movimento de inspirar e expirar. Antes de eu me alimentar de outras coisas, eu preciso me alimentar de oxigênio. E a mente, uma maquininha como a Nelis deve saber, consome 1/4, mais ou menos, disso, nessa necessidade de fazer metabolismo, aí né? A mente não, o cérebro, né? Que vai propiciar que a gente construa esse nosso conceito de mente, consciência. Ela vai usar 1/4 disso. Então, se a gente sobrecarrega essa estrutura respirando curto, sendo muito mais masculino, né, tentando só fazer a teoria, como é que é a louca do quê? A louca, gostei da ideia dela. A louca de alguma coisa, a louca da casa, né? A louca da casa. A louca da casa. Me veio agora, eu dei uma inspirada, deixei um feminino passar por mim, a louca da casa apareceu. Mas se a gente fica preso só na louca da casa, né, a gente perde a possibilidade de reconhecer o feminino que há em nós, de reconhecer as emoções, por isso que essa coisa do feminino está junto com o riso bloqueado, com o poder bloqueado, com as finanças bloqueadas, está tudo junto, porque a gente não consegue, né, deixar fluir a coisa do amor, né? O amor está bloqueado, né? Não é só o feminino, o amor está bloqueado no mundo, ninguém quer amar, ninguém quer sentir, né? A gente quer ser muito racional, né? A gente vê isso na sociedade, fica claro, a sociedade é totalmente racional, o sério, quando falaram do sério, né? Ser sério, aí eu tenho que ser sério para poder trabalhar, porque o sério, o racional, o hemisfério direito, seja o nome que queira dar, o masculino, dominou o mundo, mesmo o mundo sendo, na sua maioria, feito de mulheres, né? Essa força, né? Notem que quando a gente inspira e ativa o sistema simpático, né? E faz isso de uma forma rápida, a gente tensiona mais o músculo, então a força muscular, a força bruta, a força da ignorância, tem vencido o nosso mundo, e é por isso que a gente não consegue paz, porque só tem luta nisso, né? Não tem paz, a luta estaria no feminino, a gente não deixa o feminino entrar na gente, né? E eu digo na gente porque é difícil para nós, do sexo masculino, nós homens, aceitarmos o nosso feminino, por mais que há séculos já se falem sobre a necessidade da gente ser feminino, a gente não consegue aceitar isso, tem uma construção aí que nos impede de relaxar, né? Não é só as mulheres que riem mais em grupo, né? Os homens também, quando
e aí só falando bobagem, né? Não estão deixando, né? Não deixam sentir aquilo que há dentro deles, eles também riem mais. Mas a gente não consegue se permitir que o masculino, né? Que o feminino, né? Nossa parte feminina avance na gente. Nisso as mulheres são muito melhores, porque elas têm o corpo caloso, né? Para falar do cérebro um pouco, o corpo caloso ali, que é as conexões entre hemisfério direito. Nas mulheres isso tem muito mais quantidades, ele é mais espesso, na maioria das mulheres, é mais espesso, então tem mais facilidade de comunicação interhemisférica, por isso que elas são tão divinas desde sempre, né? Então, posso fazer uma pergunta para você, Marcelo? Interrompendo drasticamente a sua fala, desculpa aí. É o seguinte, eu queria só te perguntar uma informação que eu tive dos meus estudos, porque eu cantei ópera há muitos anos. A minha primeira parte da minha vida estudei ópera. E para você cantar, você tem que respirar profundamente, senão você não aguenta uma música, você sabe, você começa muito tempo numa frase só. E isso aí, na verdade, a respiração do canto lírico foi o que salvou a minha psicologia, ou seja, de eu não ser completamente louca, né? Aí, no caso, a Annelise também pode falar alguma coisa, porque estou falando isso por causa do Marcelo também, que o Marcelo falou da mãe dele, da dificuldade com a mãe dele, porque a minha mãe é bipolar. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas é piradíssima. Então, quer dizer, você conviver com um bipolar é um absurdo, você tem que ser muito forte no sistema, sei lá qual, emocional. Então, quer dizer, e eu sou muito grata à minha mãe. Minha mãe é uma maravilha. Imagina, minha mãe, sem minha mãe não seria eu. Então, quer dizer, neste caso, eu pergunto, a respiração, naturalmente, sendo exercitada, como para o canto lírico, ou sendo exercitada todos os dias, ela vai determinar do seu sistema mental muito melhor, lógico, também o riso, porque vai oxigenar melhor. Mas a pergunta é, você faz alguma diferença entre as artes, por exemplo, o teatro, que é só texto falado, digamos assim, e representação corporal, até a mímica e tal, ou a questão de você estudar? Porque a informação que eu tive na minha formação de professora de canto e tal, de musical, é o seguinte: você só com a música cantada é que liga os dois cérebros, que eles funcionam ao mesmo tempo, o direito e o esquerdo, porque né, a parte emocional da música com a parte métrica também da música, dos compassos que você tem que cantar naquele compasso. Então, na verdade, tanto no coro, que é a parte social que você está no coro. Então, a melhor coisa para qualquer criança seria, para o cérebro, cantar em coro. Essa é a pergunta, se isso realmente é assim. Sim, a gente pode dizer que não só cantar, mas cantar, representar, cantar e se mover, né? Porque no hemisfério direito a gente vai trabalhar, por exemplo, na questão da linguagem, a gente vai trabalhar as entonações, o reconhecimento das entonações, os altos e baixos da música na parte mais frontal, ou na parte de trás do hemisfério direito a gente vai trabalhar os altos e baixos do relevo do mundo, desse mundo tridimensional que a gente vive. Então, usar o corpo, né? Porque a educação infantil deveria promover exclusivamente, tem que afirmar isso, o movimento do corpo, a exploração do corpo, né? do reconhecimento do próprio corpo, do corpo em relação ao mundo, e trabalhar muito a música, porque a música vai ajudar a criança não só a compreender a linguagem, porque a música tem essa coisa de uma música, claro, uma música que tenha, né, se é uma letra, que tenha uma letra que faça um certo sentido, senão eu vou construir também coisas que não vão fazer bem para o hemisfério esquerdo, né, na questão da organização da linguagem do mundo, da linguagem racional, mas pensando nas músicas que a gente tem de memória da infância, músicas que contam histórias, músicas que brincam com coisas,
né, músicas que têm a ver com o nosso folclore. A natureza é muito esperta nisso. Então, essas músicas, porque elas vão ajudar, quando estão trabalhando alto e baixo, devagar, rápido, a usar o hemisfério direito, né, o feminino, a trazer à tona, a sentir o que está acontecendo, né, porque a gente não sente só o relevo, a gente não sente só o alto e baixo, a gente sente a empolgação e a desempolgação, quando nas escolinhas, às vezes, eles brincam, né, agora rápido, né, canta a mesma música rápido, depois canta a mesma música mais devagarinho, quase parando. Isso ajuda a criança a aumentar a sua excitação, a excitação da mente, depois a controlar a sua excitação, a excitação da mente também, e vai trabalhar o sistema límbico, não só o hemisfério direito e esquerdo, vai trabalhar o sistema límbico, né, porque a gente está se enchendo de emoção, se esvaziando de emoção, trocando de emoção, embarcando na emoção da música. Então, trabalhar assim a música, né, ajudando a criança na educação física, não deveria só ir lá e brincar de um esporte, subir e pular, né? Não é só isso a educação física, deveria trabalhar essa coisa do corpo, ser expressivo, né? Para que a pessoa possa reconhecer a emoção que ela faz dentro dela, né? As coisas que acontecem com o corpo, a tensão que a gente tem, né? Quando a gente se empolga demais, a gente fica tenso fisicamente, porque há liberação de substâncias, quando a gente inspira muito, quando a gente se energiza muito, quando a gente absorve muito, há liberação de substâncias que fazem a gente tensionar mais para descarregar depois, né? Então, se a educação infantil focasse exclusivamente música, não precisa ensinar A, B, C, D, J, sei lá, ou ensinar 1 mais 1, 2 mais 2, já começar com isso lá com 3, 4 anos, como tem sido feito, que isso é um absurdo, né? Tira a oportunidade da criança viver a infância, de respirar a infância, de respirar o brincar, que é essa fronteira, né? Que é a fronteira, a melhor fronteira que existe é o brincar, né? Da gente pular lá fora e pular aqui dentro, pular lá fora e pular aqui dentro, né? Quando sente que lá fora começou a ser meio incômodo, terrível, e ela sente porque ela está atenta ao corpo ainda, a gente vai deixando de estar atento ao próprio corpo, né? Quando ela sente que lá fora está meio difícil, ela volta aqui para dentro, então a criança tem essa liberdade. Se a gente ensinasse a lidar com isso, a gente teria adultos muito mais práticos. E a risada, né? Quando a gente dá risada lá, né? A gente faz o processo do riso ou do sorriso, né? Começa com o sorriso, depois vai para o riso. A gente vai exalar mais o ar, vai exalar completamente o ar para poder depois enchê-lo novamente. Então, a gente está trabalhando essa ampliação dessa estrutura, né? Do uso dessa estrutura que inspira a vida, para aproveitar a palavra para falar o que é respirar, né? Inspirar a vida. A gente enche completamente até o fundo esse pulmão, né? Libera esse monte de descargas, de respostas, de estímulos que vão acontecer a partir disso, e a gente vai ter um cérebro mais equilibrado, porque o hemisfério direito vai funcionar melhor, o hemisfério esquerdo vai funcionar melhor, o sistema límbico vai funcionar melhor, e o tronco cerebral também, onde começam os caminhos, né? A Nelise deve conhecer os circuitos neuronais da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, todos eles começam no tronco cerebral, que é uma área conhecida, né, estudada por Luria, lá, a primeira área funcional, que é a que dá ativação para o cérebro, que faz a gente despertar para a vida, despertar para o mundo externo, ou sair do estado de vigília e para o estado do sono, para o estado onírico, para o estado em que a gente consegue atingir um estado de consciência amplificada, em que a gente consegue perceber coisas que a gente não percebe quando está só conectado com o lado de fora. Então, e só para falar do William, que disse que eu estava parado, sem falar nada, é que eu fui domesticado, sabe, William, desde criança, não brincar muito, né? Não, gente séria não faz isso, né? Ficar rindo, ficar se distraindo, ficar borboleteando, ao contrário do meu xará ali, que teve a oportunidade de viver num ambiente onde o riso, a brincadeira eram livres e permitidos, onde todos faziam assim, né? O meu mundo mais germânico, mais alemão, é o lado oposto dessa moeda, né? Não é o Nordeste, é aqui o Sul, né? Se for olhar o Brasil. Aqui, né? A Nelise também é do Sul, não sei como é que é a experiência dela, mas é uma infância mais contida, uma infância mais proibitiva, e a estratégia que meu cérebro, meu sistema nervoso, meu organismo achou para sobreviver foi aprender a observar. Então, eu sou observador. Eu sempre ficava quietinho, tá bom? Né? Se eu não posso fazer nada, então vou ficar aqui matutando alguma coisa. Por sorte, eu me dei bem com isso, mas podia ter me dado mal, né? Muita gente, por todas essas travas, se a gente pensar em que a inspiração é vida, é movimento,
quando a gente trava muito esse processo de deixar sair, né, de relaxar, de desacelerar, de trazer o feminino à tona para sentir, a gente cria doença, né? As sombras se somatizam e a gente começa a adoecer, e a gente tem visto a sociedade adoecida e precisando muito de uma chave, aí, como disse o Marcelo, o palhaço é a chave, porque é a única, na história, que o William já contou em outros estudos do ano passado, na história é o único autorizado a rir depois de grande, né? Então, a gente ri para se rebelar, né? A gente, né? O riso tem muita, na história também tem muito a ver com rebelar, porque precisa deixar esse feminino vir à tona, que é disso que a gente está tratando hoje, só para não esquecer dele, né? Trazer esse feminino original, esse feminino sagrado, esse feminino que absorve, esse feminino que produz o amor, que deixa as emoções virem à tona. A gente precisa liberar ele novamente, né, para que a gente possa ter uma mente mais sã, uma vida melhor. Então, é mais ou menos isso. Eu ainda não respondi a pergunta do Marcelo sobre a mãe dele, e não sei se tem uma resposta, Marcelo. A resposta né, a maioria das terapias corporais, aí talvez a Annelise possa falar mais sobre isso, né, que as terapias corporais, porque no aspecto da mente, né, uma mente mais idosa, sim, ela está mais travada, ela está mais inflexível, né? A gente tem crianças e idosos, eles têm certas semelhanças no comportamento, se a gente for olhar, né? São mais birrentos, né? Todas as duas fases, né? Quando a gente começa, no começo é porque ainda não está tão, não existem ainda informações que permitam que eles sejam tão flexíveis, né? Eles não têm tanta experiência, a gente pode colocar assim, na infância. Então, tem poucas possibilidades, então eles atingem estados de insuportabilidade, ele não sabe o que fazer em determinada situação, e aí a birra vem à tona. E na fase final da vida, é a inflexibilidade, porque para economizar energia, o cérebro tenta achar um padrão e fixar ele, né? Então, eu achei um padrão de resposta que funcionou e fixo, achei outro padrão de resposta que funcionou e fixo. Isso eu vou economizando energia. Imagina se eu tivesse que entender tudo a cada vez que eu vou fazer uma coisa, né? Eu ia enlouquecer, né? Eu ia gastar muita energia. Então, para economizar energia, eu crio hábitos no meu cérebro de respostas, né? De estímulo e resposta. Então, eu vou sendo moldado, querendo ou não, eu vou sendo moldado de alguma forma e vou ficando mais fixo, mais rígido. E aí, claro, há menos, né? A gente sabe hoje em dia que há nascimento de novos neurônios, mas eles só ocorrem quando a gente está feliz, eles só ocorrem quando a gente está tranquilo, eles só ocorrem quando tem pouco estresse, porque eles nascem no hipocampo ou nascem na região onde a gente inspira, né? Onde a gente sente o cheiro, na região de processa o cheiro. A gente tem essas duas, são as duas fontes fortes de produção de novos neurônios, e elas são muito associadas com o prazer e muito associadas com o riso, né? Porque a gente aprende melhor brincando e a gente memoriza melhor as experiências em que os cheiros são agradáveis, né? São interessantes, né? A gente tem memória do bolinho de chuva da minha mãe, do não sei o que, do meu pai, né? O cheiro da chuva, do terreno, sei lá, a gente tem essas coisas. Então, são duas áreas de crescimento de neurônio, mas ele é pequeno perto da infância. A infância a gente tem um turbilhão de neurônios que nascem com a gente até vai perdendo alguns, mas tem um bom processo de crescimento ali, porque a gente está absorvendo e construindo essas estruturas, mas no final da vida a gente tem menos. Então, as terapias corporais, de uma forma geral, as terapias que trabalham o corpo, que trabalham brincando, que trabalham expandido, né, que trazem de volta o acesso ao corpo, né, vão fazer com que a pessoa consiga ir se libertando, né? Então, tocar, brincar, empurrar, né? Voltar a brincar. A gente precisa voltar a brincar, porque a parte em que fixou os hábitos, essa é mais difícil da gente modificar no fim da vida. Então, trabalhar com a tua mãe de forma consciente vai ser muito complicado. Tu vai ficar ali lutando contra aquela louca da casa ali que já está fixada, já não tem, né? Não tem mais possibilidade de neuroplasticidade, né? Para fazer ela se desconstruir sozinha. Ela está presa nesse mundo, né? Esse hemisfério direito é o hemisfério que começa a ser mais desenvolvido a partir dos 2 anos, que a gente pode notar que a partir dos 2 anos já começou a linguagem, o movimento já está razoavelmente estabilizado, então a gente começa a racionalizar
eu sempre fazia isso, né? Eu empurrava para lá, o copo caía. Agora eu começo a colocar isso no hemisfério direito e criar essas regrinhas. Daqui a pouco eu não penso mais. Se eu empurrar esse copo, eu sei que ele vai cair no chão, né? Então eu não preciso mais pensar. Então, trabalhar nesse lugar que está fixado, que foi construído durante toda uma vida para a gente dar conta desse mundo externo louco, que só pensa nesse jeito, né? Intelectualizado, racionalizado, tu não vai conseguir nada com a tua mãe, né? Se tu for pela abordagem do yoga do riso, né? Que é fazer rir sem nem precisar do motivo, sem nem precisar de uma comédia, numa circunstância engraçada para que isso aconteça, né? Simplesmente porque a gente vai rir só, né? A gente vai rir de... Né? Use umas brincadeiras, use a mímica, né? Qualquer coisa desse tipo, e use terapias corporais, faça sua mãe sair para brincar, para dançar, né? A gente vê isso muito no trabalho com os idosos, e isso é muito importante que se faça. Talvez tenha que se organizar um pouco melhor para ter essa percepção de que é preciso incluir o riso, né? A felicidade, o sorriso, porque já não há mais tanto, né? Não há tanta energia disponível, né? Nessa fase da vida, para que eu possa dar altas gargalhadas sem antes praticar o sorriso, soltar, né? O sorrir, a Nelise vai falar muito melhor do que eu, sorrir é soltar, né? Começar a soltar, começar a liberar, começar a deixar o feminino invadir novamente, apesar da sua mãe ser do sexo feminino, mas precisa deixar o feminino voltar a agir, precisa abrir essa portinha, né? Mostrar sorriso, e aí, quando isso começar a vir, talvez ela chegue na gargalhada, né? Chegue no riso solto, riso leve, em que o corpo treme, em que o corpo se liberta, em que todas aquelas travas começam a se soltar, e aí ela vai sentir, né? Porque daí a gente faz um circuito, né? Em todas as vias nervosas e musculares, a gente vai sentir, quando a liberação muscular, a gente vai sentir um prazer, né? Que a gente sente quando faz exercício físico, que é liberar substâncias que nos anestesiam, que nos deixam bem, que nos deixam tranquilos, que só deixando o feminino voltar à tona que a gente vai conseguir. Não sei se conseguir te ajudar, Xará, mas o caminho é por aí, é pelo corpo e menos Total, pela... sensacional, obrigado, muito bom. Marcelo, Hutzen, vou colocar uma coisa aqui, você fica à vontade. É só para você analisar a possibilidade de, sei lá, quando for confortável para você, você fazer uma análise do riso nos diversos períodos da vida, na infância, adolescência, fase adulta e fase de idoso, a minha fase, porque seria um tema bem interessante. Não sei se isso é interessante para você ou não, mas fica só a ideia registrada. E eu vou puxar porque a gente acaba sendo atraído pelo conhecimento do Marcelo, mas aí a gente não atinge o nosso objetivo de empoderar o feminino. E aí eu vou convidar novamente as mulheres a se colocarem, porque nem que seja para rir, chega aqui, olha, eu não tenho nada para falar, mas eu tenho riso para dar. Eu quero falar muito. Então, aqui, a Annelise falou que ia falar muito, não deixa ela falar. Eu saio até da tela. Não, eu vou falar, mas eu vou falar sem máscara, porque não começa por aí, né? O Marcelo falou da estrutura neural, né? O nosso mapa neural. Então, o parasimpático e o simpático, ele tem um mapa, então, um caminho que se transforma numa resposta mais ágil perante as vivências do ser humano. No desenvolvimento infantil, tem a neurobiologia do trauma, do doutor, que agora eu esqueci o nome, que é onde eu estudo os traumas. Gente, só um minutinho, Ana. Desculpe, gente, vamos fazer a mesma coisa, o mesmo comportamento que a gente teve para o Marcelo, a gente vai ter agora para a Annelise. Vai ter 1 quilômetro de conversa. Pois então vamos fazer isso de forma fluida para não interromper. Vamos, vai e volta. Falou? Foi.